se eu puder dar uma dica, vai com garra, faz. E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vai com Garra, o programa onde a gente conversa sobre sonho, a gente conversa sobre coragem, sobre aquela vontade de dar o primeiro passo, fazer as coisas acontecerem, tirar do papel o que um dia eu desejei. Hoje a gente vai explorar uma palavrinha que faz toda a diferença para quem quer chegar longe e se sentir realizado, que é a curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu vou trazer um convidado que é muito curioso. Assim mesmo, sabe aquele fogo que a gente sente e se pergunta como é que será que isso funciona? Qual o segredo disso? Como é que isso é feito? É aquela pergunta que faz a gente empurrar para frente, sabe? Nos motiva a aprender, abre 1 milhão de portas. Eu sempre fui curioso e eu adoro gente curiosa. E eu acho que é sobre isso o programa para trazer esse lugar diferente. Quando você se mantém curioso, você vai atrás do que ama, você descobre novos talentos, você aprende coisas que nunca imaginou e aos poucos constrói uma carreira que vai do jeitinho se moldando e vai fazendo como que chega ao que você sonha, ao que você quer. A curiosidade é uma bússola, serve para apontar algo novo, serve para colocar para trás o que não serve mais e serve para ajudar a explorar esse mundo possível. E falar sobre explorar, hoje vamos receber um convidado que sabe tudo sobre o poder da curiosidade e o quanto que mudou a vida dele. O mundo da tecnologia, onde ele desde pequenininho montou computador, ele vai contar pra gente uns casos, e vocês vão entender. Ele é um mestre em descobrir e compartilhar com todo mundo o que é a inovação, a tecnologia. Ele abre computadores, ele ensina e monta tutoriais, ele tem hoje um site, um portal de notícias que fala sobre isso. Ele fala muito sobre coisas novas, coisas interessantes, coisas do universo digital, de tecnologia da ponta, coisas que estão surgindo agora, que a gente vai começar a utilizar, telefone celular, computadores, fones de ouvidos e tudo mais. A gente hoje vai falar nada menos do que com Bruno Martinez, que é editor-chefe do portal Show Me Tech. Então segura aí, galera, que o programa de hoje vai ser imperdível. E hoje eu estou aqui com meu amigo de longa data, Bruno Martinez, que é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que toda vez que eu tenho curiosidades ou tenho dúvidas tecnológicas, é para ele que eu ligo e não tem outra pessoa, normalmente é para ele mesmo. Bruninho, me dá uma ajuda disso, o que você acha daquilo outro? Vocês vão ver isso, é um cara que tem uma inteligência, uma capacidade de absorção de conteúdo e a curiosidade. E hoje o nosso programa a gente está falando de curiosidade, ninguém melhor para falar disso do que o Bruno. Bruninho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz pelo convite. Ah, que delícia. É bom fazer isso entre amigos, né? Sim, é fácil, né? A gente já se conhece, a gente pode comentar muita coisa gostosa. Não, e é muito legal, porque a gente agora é vizinho de bairro, de vez em quando a gente se encontra na mesma academia. Legal, sim, né? Exatamente. Aliás, eu estou adorando o bairro novo aí. Muito legal essa mudança. Ah, que legal, que legal. Quero ver o dia que você vai cozinhar para mim. Sim, bom, aí é com caco, né? Mas, Bruninho, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é você? Fora trabalho, fora ter que fazer coisas, ser empreendedor. Quem é o Bruninho? Deixa eu pensar. Bom, primeiro de tudo, eu sou um londrinense, nasci lá no Paraná, né? E aí tenho um irmão gêmeo, tenho uma família lá, a gente sempre, né, se visita. E eu acho que eu fui crescendo e me tornando uma pessoa curiosa por tecnologia. Então tudo que eu fui fazendo na vida tinha sempre um pouquinho de tecnologia, uma coisa para brincar. Desde pequeno montando robozinho de papelão e cordão, sabe? Essas coisas assim, quando os vizinhos estavam brincando de caminhão e carrinho, né? Que legal. Então acho que a minha vida foi sempre norteada por isso, por ter vontade de fazer esportes e exercícios. Acho que meu pai era muito competitivo, sempre queria colocar o filho lá fazendo natação, basquete, vôlei, taekwondo, futebol, né? Acho que eu já tenho uns 12 esportes assim, que eu já fiz, já tentei. Não sou bom em nenhum deles, tá? Mas pelo menos a gente tenta. E acho que fui crescendo com isso. Então, na época de faculdade, eu até pensei, eu segui pelo caminho do direito,
né? Acho que no interior a gente pensa, né? Você vai ser advogado, mesmo, você formou em direito, ser né? médico, alguma coisa assim, né? Minha ideia era ser diplomata. Né? Então eu estava seguindo esse caminho, fazendo estudos relacionados a direito internacional, essas coisas. Mas estava ali, ó, sempre a formiguinha da tecnologia falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mesmo nos escritórios eu tentava renovar os equipamentos do escritório, consertar, ser o suporte técnico do pessoal lá, até em fazer as petições mais bonitas, mais organizadas, mais eficientes, com processos meio que pré-organizados, assim. Você chegou a trabalhar com direito, então, durante o período? Já, trabalhei bastante. Eu comecei em 2008 e fui até 2016. Que legal. E a sua página, o seu portal de conteúdo, como ele chama mesmo? Show Me Tech. Show Me Tech. Nome chique, né? Eu também acho. Olha, a gente pensou, na verdade, o Show Me Tech começou com 3 amigos, né? 3 moleques de faculdade pensando em qual que vai ser a nossa, né, grande ideia da internet, porque tava aparecendo um monte de gente, adolescente de 16 anos, ganhando milhões, assim, falando, né, inventando coisas legais. Então a gente falou, vamos fazer alguma coisa que una os 3 nerds da turma, né? E aí surgiu essa ideia de fazer um blog de tutoriais. Porque nós somos as pessoas que todo mundo, como você, né, inclusive às vezes pergunta, né, o que eu faço aqui, que produto que eu compro, como que eu resolvo tal coisa? A gente meio que pensou nessa ideia e falamos, vamos transformar a pergunta de uma pessoa na resposta de várias, né? Então foi aí que surgiu o site lá em 2008, inclusive. Eu continuei fazendo ele em paralelo com a faculdade, até uma hora que não chegou, não dava mais tempo, eu tive que Você teve que fazer a mudança de chave. Exato. Não, e é muito engraçado porque eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. Eu faço algumas perguntas para ele que depois eu falo assim, gente, que vergonha, na verdade. Nossa, eu espero que ele me compreenda. Não, mas não existe. Olha, uma coisa que eu aprendi nesse nicho é que não existe pergunta boba e toda pergunta está relacionada com o background da pessoa, o que ela conheceu ou não. O conhecimento dela, né? E olha, a tecnologia é tão vasto que nem às vezes as pessoas me perguntam coisas de tecnologia, eu falo, olha, eu não sou especialista nesse ponto que você está falando, é que nem médico, né? Uhum. Então você tem que entender qual que é o que a pessoa está acostumada, o que ela já aprendeu, e aí você começa a entender e relacionar. Uma das coisas que eu faço no site é até isso, né? Acho que o nosso mote é explicar a tecnologia de forma descomplicada. Ou seja, a gente pensa em como falar um assunto, mas pensar tanto para a pessoa que gosta, que é um entusiasta de tecnologia, quanto para o leigo, aquele cara que nunca viu, né, aquela senhora que precisa comprar uma máquina de lavar e descobriu que agora a máquina de lavar é inteligente. Como é que a gente vai explicar isso para ela? Né? O adolescente que está mudando para um apartamento e o que ele compra de casa conectada? Né? Então, a gente pega a pessoa onde ela estiver. Né? É importante a gente saber explicar isso de forma bem tranquila, porque daí todo mundo consegue. Né? Que legal, que legal. E aí você já está respondendo a minha segunda pergunta. Eita. E eu estou achando maravilhoso, porque já está me adiantando e facilitando a minha vida. Eu queria saber por que você acha, o que te trouxe para estar aqui? Eu acho que quando a gente conversou lá atrás, eu falei muito do que eu te admiro como uma pessoa curiosa. Então, para mim acho que é exatamente isso. Eu acho que eu vejo entre os nossos amigos, as pessoas que estão ao redor, eu tenho um quê de a pessoa que fica sempre curiosa para saber como isso aqui funciona, do que isso aqui é feito, né? Se eu abrir tal coisa, como é que eu vou achar, né? Ou principalmente, aquele produto que você está usando, a chaleira de casa quebrou, mas eu vou levar um técnico para consertar ou por que eu não tento descobrir como é que faz para consertar, né? O computador, né? Como que você pega essas primeiras coisas e você vai tentando resolver você mesmo, né? Eu acho que isso é uma coisa que me move sempre. Né? Eu sou curioso, já quebrei muita coisa por isso, já passei vergonha, já deu errado, na hora de mostrar que as pessoas não funcionam, né? Mas também você vai aprendendo, e quando acho que você vai agregando esse conhecimento, depois essas coisas ficam mais fáceis, né? Que legal. Hoje eu sou o faz-tudo da casa, né? Então, caco cozinha, eu resolvo os pepinos que tem relacionados à casa, e para mim não é nenhum problema descobrir que tem uma coisa aqui que a gente está usando hoje, e aí chegou uma coisa nova 1 ano depois. Vamos testar, vamos descobrir, quem sabe a gente não tem uma coisa mais legal. Que legal. Né? Eu queria que você me falasse de medos. Qual foi o seu maior medo nesse processo seu de construir o Show Me Tech, de empreender, de ter que mudar essa chave, sair do mundo corporativo onde você advogava e falar assim, não, agora eu vou fazer o que eu gosto, o que talvez era o seu propósito. Sim, então acho que a primeira dificuldade era a financeira.
Tá bom. Acho que para todo mundo, né? Não, e pensa assim, eu fiz uma faculdade, me especializei em Direito, consegui um trabalho legal, eu trabalhava em bancos, né? Trabalhei no Citibank, no HSBC. Era um trabalho muito legal e eu tinha aquela sensação de conforto, de saber, olha, se eu seguir esse rumo, a gente já tem uma coisa meio programada para esperar o que você espera de um advogado num banco, né? E como que você vai crescendo aí, né? E inclusive na questão do salário, né? Como que você tem aí o seu crescimento de salário. Então, era uma garantia, né? E inclusive isso me fez por muito tempo ficar relutante de me dedicar só ao site. E o site era um blog, né? Era uma tentativa. Como dizia minha mãe, que hoje em dia adora o site, ela falava que era um trabalho fantasia, né? Então eu falava assim, não, mas eu preciso conhecer, eu preciso tatear esse mundo e descobrir, e tentar entender. Teve uma época, inclusive, que eu quase decidi mudar, né? Eu tinha uma recepção muito legal no primeiro trabalho que eu tinha, né, no Citibank. Minha chefe era maravilhosa, ela me deixava como a única pessoa da área que podia tirar férias a hora que quisesse. Então eu sabia que eu tirava as férias para fazer conferência, coletivo de imprensa, conferência internacional, né? Porque você tocou os dois simultaneamente. Então eu fazia período, ali, né? Eu trabalhava, né, das 8 da manhã até as 7 horas da noite no banco, e depois das 7 horas eu trabalhava para o site. Tinha sempre colaboradores, eu comecei com sócios, depois eles saíram, mas eu sempre tive a ajuda dos colaboradores, gente apaixonada por tecnologia em geral. Então isso foi ajudando, mas virar a chave dava medo. Eu até pensei em tentar no Citibank, mas aí eu recebi uma oferta do HSBC que dobrava o meu salário. Aí eu falei, não, vou segurar mais um tempo. Mas depois, olha, teve uma hora, inclusive a HSBC estava sendo vendido para Bradesco, acho que isso foi uma força assim, né, para falar, olha, quem sabe agora é o momento mesmo, deixa eu tentar. Eu já estou com uma poupança preparada para esse período, porque vai ser difícil, né? Acho que todo mundo empreendedor sabe como é que é complicado, você tem que gastar muito antes de começar a receber, né? Então, e vamos tentar, né? E aí fui tentando durante 3 anos fazer a parte econômica do site funcionar, porque de conteúdo a gente já fazia, as pessoas já conheciam a gente, já era legal, né? E não é que no final foi dando certo? Né? Então, isso assim, acho que foi um medo tremendo. Falei, quem sabe eu estou ferrando a minha vida aqui, mudando, né? Foram anos de faculdade fazendo uma especialização específica, né? Mas não, hoje em dia é o que eu faço. Faria de graça, né? Então, eu estou fazendo o que eu amo, que é muito legal, né? E eu chamo a atenção sobre o que o Bruno está passando aqui pra gente, que é, ele tinha uma profissão, ganhava dinheiro, foi promovido, outra empresa queria ele, deu mais dinheiro para ele, e o coração dele batia para outro lado. A advocacia, com certeza, não era algo que você desgostava, você devia gostar de fazer aquilo, porque você foi até chamado para outras empresas e tudo mais, mas o que ele gostava mesmo era de mexer nessa curiosidade, criar conteúdo para as pessoas entenderem mais como funciona aquilo outro. Olha a oportunidade que ele criou de uma brincadeira de amigos, vou falar brincadeira, não vou desmerecer tanto, mas Mas é isso mesmo, foi de uma brincadeira de amigos, a gente usa isso até na descrição do que é o Showmetech. Que legal. Ele surgiu de uma curiosidade dos amigos por se juntar e explicar a tecnologia. Não sabia disso, muito bom saber. Exatamente. E eu queria agora dar uma caminhada para o nosso primeiro quadro, que é um quadro que a gente vai falar de cagadas memoráveis. Meu Deus. Quando eu conversei com o Bruno na semana passada, para a gente se preparar aqui para esse bate-papo, eu perguntei para ele, Bruno, me traz aí alguns exemplos de cagadas que aconteceram, umas que deram resultado final positivo, outras que foram negativos, vamos rir pelo menos, já foi passado, virou experiência. E ele me trouxe 3 exemplos aqui que eu queria que você me trouxesse. Primeiramente, o seu computador, o primeiro computador que você mexeu e explodiu. Me explica um pouquinho sobre isso. Exatamente. Imagina assim, quando eu era pequeno, eu tinha um computador junto com o meu irmão. E à medida que a gente foi conhecendo sobre computação, sobre como funcionam esses produtos, a gente ficava interessado em melhorar ele. E eu pensei, olha, eu quero aos poucos ir tentando montando o meu computador, juntando mesadinha a mesadinha, né, tentando conseguir dinheiro para fazer as coisas, né, e comprar, porque eu queria ter o meu computador e deixar o meu irmão com o dele, né, para a gente poder se individualizar, inclusive. Nós já somos gêmeos, a gente já divide tudo, então eu queria ter o meu ali. Aí eu fui montando, e naquela época criança, eu tinha entre 10 e 12 anos quando foi esse processo, eu levei 2 anos
para ficar juntando peça por peça. Lá no Paraná a gente comprava as coisas, a gente tinha os famosos muambeiros naquela época, que traziam produtos do Paraguai, a gente ficava juntando. Que é muito perto, né? É muito perto. Então eu comprava pecinha e guardava, comprava e guardava. Ou seja, quando chegou lá, eu estava com 12 anos e eu consegui juntar todas as peças, foi a hora de ler os manuais e falar, vamos botar a mão na massa. Vou montar o meu primeiro computador com 12 anos de idade. E naquela época era muito mais difícil, as peças eram mais complexas, um monte de coisinha para colocar e tudo, cuidado de queimar e tudo. Beleza, eu ainda sentei na sala de TV do meu pai, né, conectei lá as peças no computador e fui montando. Na hora que eu liguei ele, em vez de funcionar, ele explodiu. E além de explodir, ele explodiu também a TV. Eu entrei em desespero, assim, né? Falei, nossa, além de estragar o meu negócio, quando meu pai chegar em casa, ele vai me matar. Você tinha 12 anos de idade. 12 anos, eu imagino uma criança de 12 anos de idade, o quanto que ficou preocupada. Exato. E aí, mas olha, pelo menos as coisas se resolveram. Aí eu descobri, né, que na verdade não é que a TV explodiu, a chave desligou da casa, né? E aí a TV então pelo menos estava intacta, mas o computador queimou mesmo. É. E aí eu fui lá, falei com o vendedor que me vendeu as peças e falei assim, moço, me desculpa, aconteceu isso, tudo, agora acho que eu vou ter que juntar aos poucos para comprar outras peças aí, então eu vou te avisando, né, mas vai demorar um pouquinho, tá? Ele falou, acho que ele se comoveu, ele falou, não, fica tranquilo, eu vou dar uma olhada, vou conversar com as lojas que me venderam esses produtos e se eles toparem trocar, na próxima vez que eu for lá eu trago para você. Ele foi e trocou. E olha, cara, que eu legal. amo esse cara. Eu não precisei pagar um centavo a mais. E aí eu montei e eu descobri, naquela época, se você invertesse os cabos da fonte, né, que é uma parte que você conecta do computador na tomada, ele dá um curto-circuito e queima a placa, né? Hoje em dia é engraçado, isso não acontece mais, né? Acho que alguém pensou assim né, nas pessoas que fazem as coisas erradas que eu, né? E resolveu. Então, alguns autodidatas já tiveram experiências parecidas? Eu fui notando isso, porque eu monto de tempos em tempos um computador por esporte mesmo, assim. Então sempre o meu computador, ele a cada 3, 4 anos eu renovo ele para conhecer as novas peças, eu entro em contato com as marcas, para saber o que tem de mudança e novidade, né? Então essas coisas já também estão muito mais fáceis e atualizadas. Ou seja, quem quiser entrar nesse ramo, quem quiser brincar de ter o próprio computador, é muito legal e não é difícil não, né? Tem até tutorial no Chamitech sobre isso. Bom, se vocês quiserem aprender a fazer o seu computador com menos risco que ele teve lá no início, porque com certeza ele está trazendo experiências, vai lá no site dele e vê. E aí você monta do seu jeito, você escolhe o que é importante, se você é um gamer, se você quer um computador só para trabalho. Eu não sabia que você tinha esse conteúdo, tá? Eu vou dar uma olhada. Não vou fazer, não tenho destreza para isso, mas é bom saber. Então, a gente se espera, tudo assim, todas as ideias do dia a dia, inclusive assim, o que os amigos mesmo trazem de perguntas ou situações, acaba virando um tutorial, alguma coisa para explicar, né? E parte disso, e experiências próprias mesmo, né? Então, ideias que a gente tem, a gente vai acabando criando também conteúdos. Então, todos os autores que tem no site, hoje em dia, a gente tem bastante gente no time, mais de 30 pessoas. Então, cada um traz a sua própria paixão, que acho que é o principal que a gente valoriza lá, assim, trazer o que a pessoa, falar do que ela gosta, né? E aí ela escreve sobre aquilo e isso vira um conteúdo para as pessoas. Legal. Uma outra cagada memorável... Você me disse que tinha um voo, e eu sei que você é todo organizadinho, Sim. Você é todo cheio de regrinhas e tudo mais. Você teve um voo que foi para uma viagem para fora, que você trocou o horário, como é que foi isso? Olha, então, eu fui convidado para uma coletiva de imprensa da Intel, nos Estados Unidos. Deixa eu só fazer Gente, se vocês acompanharem ele no Instagram dele... que é famosinho, bem famoso, ele viaja o ano inteiro com essas empresas grandes, convidando ele para ele degustar, para ele experimentar, para ele falar sobre os produtos. Cada viagem mais legal de todas. Eu já tive a oportunidade de fazer 2 delas com você. Sim. Mas vai lá, conta lá essa história da troca do voo. Exato. Então, eu fui convidado para participar de um evento da Intel nos Estados Unidos. Super legal, a gente foi lá pro Vale do Silício. Então, para mim, assim, tem aquele quê de fã tiete, né? De saber, olha, eu tô indo onde começou a computação lá, né? Nos Estados Unidos. No coração das coisas. Então, era muito legal. E eu sempre fui muito organizado, muito preocupado com as etapas de fazer as coisas. Então, para mim, fazer uma preparação para fazer qualquer viagem, uma viagem de avião normal, eu sou organizadinho, chego com antecedência, sou aquele cara que, na hora de conversar com as empresas, o meu tá tudo organizado com antecedência, então eu não deixo nada desorganizado ou para a última hora.
Inclusive, o próprio pessoal da Intel uma vez já me elogiou falando, nossa, Bruno, quando a gente organiza as coisas com você, tá tudo resolvido, né? Então, justamente com eles, chegou uma viagem, que a viagem era... Eu me preparei, né? Tava me programando para sair a 1h da tarde daqui do Brasil, né? Só que, de repente, eu fui dormir no dia anterior. Quando eu acordo de manhã, eu vejo um monte de mensagem. Inclusive de outros jornalistas que foram convidados, participaram do evento, do pessoal da Intel e tudo. Falando, Bruno, cadê você? Aí eu falei, gente, que desespero. Não era 1h da tarde, era 1h da madrugada. Nossa! E aí, nossa, é muito difícil porque você se comprometeu com uma empresa, tem todo um gasto, tem responsabilidade, tem entrega de conteúdo, a gente tem programação para entregar na próxima semana com relação ao que a gente cria, né? Tanto de vídeos, textos, redes sociais e tudo, né? Então eu entrei em desespero, eu não sabia nem como falar com a empresa. Mas aí fui lá conversar com eles, né? Falei, gente, o que vocês quiserem, né? Compra passagem agora, a gente resolve tudo. Eu só quero pedir desculpas porque eu nunca imaginei estar nessa situação. E você é todo educado, você é todo... Olha, a minha sorte é que eles são os amores, assim, me receberam bem, então organizaram, falaram, não, vamos ver aqui, a gente se organiza, eu já vou ver aqui uma outra opção e a gente vai tentar, o desafio agora vai ser fazer você chegar em tempo para não perder a conferência. Né? Que bom. Eu falei, gente, minha mala tá pronta, tá tudo organizado, já tinha tudo pronto, então você só me avisar. Aí realmente, acho que deu umas 3 horas eu já tava correndo pro próximo voo, já tô dentro. E antes de eu chamar meus comerciais, eu queria conversar sobre mais uma cagada que é uma cagada de casa conectada. Gente, visitar a casa desse rapaz é o seguinte, a campainha já tem alguma coisa diferente, as luzes têm coisas diferentes, liga sozinha, muda de cor, fogão é conectado, TV é conectada, que mais? Geladeira é conectada, que agora que eu sei que você já tá com uma televisão. Gente, ele é chique demais da conta. E aí ele me disse que teve uma vez um apagão e que do nada você de noite acordou numa festa da sua casa. Exatamente. Olha, entrar em casa conectada é algo que é relativamente novo, assim. E tem alguns produtos que são feitos muito, né, de forma bem pensada, assim, pensando até em quem não conhece como que vai conectar isso, né? Às vezes é basicamente conectar no Wi-Fi e configurar um aplicativo. E tem outros que nossa, você tem que fazer você tem que estudar ali para entender qual plataforma que você compra, o que você escolhe, né, entre padrões de conexão, se é Wi-Fi, se é Zigbee, se é tipos de plataforma de casa conectada, se é Matter, se é TUI, sabe, nomes variados. Assim, eu não entendo nada disso. Precisa de um glossário para entender como funciona. E à medida que eu fui comprando e organizando na casa, eu fui meio que testando, e claro que às vezes você compra alguma coisa achando que vai ser super legal, de repente dá tudo errado. A primeira vez que eu me assustei, né, foi quando acabou a luz em casa de madrugada. E eu não sabia, eu preparei todas as luzes de casa conectadas, estava tudo feliz assim que finalmente todas elas eram conectadas, os interruptores conectavam com elas. Ligava pelo celular, por tudo. O robô aspirador estava funcionando, né? Então as coisas assim, quando você comandava pela voz, funcionavam. Mas de repente, quando acaba a luz, antigamente pelo menos, né, agora as empresas estão pensando nisso, 2 horas da madrugada, de repente ligaram todas as luzes da minha casa. Cada luz, as luzes ligam quando os sistemas ligam, né, roteador, o sistema da lâmpada e tudo, eles fazem barulho, voltou energia, e coisas. Então voltou energia, de repente tudo liga, começa a fazer barulho de coisa ligando, assim, sinais de, né, aqueles barulhinhos iniciais assim. E eu comecei a entrar em desespero, falei, e agora, né? E daí você tenta falar para a luz, né? A luz apaga, ela não apaga porque ela está desconectada do Wi-Fi, então ela não está desligando, ela não está entendendo, né? Tem um Google só falando, não consigo conectar, né? E você só querendo dormir. Gente, eu entrei num desespero, assim, e falei, bom, e agora? Né? Porque já parou para pensar que você, clicando no botão para desligar a luz da sua casa inteira, ela não desliga? O que você faz se for assim? Você vai tirar todas as lâmpadas do soquete? Né? Naquela época ainda era assim. Hoje você consegue configurar o que você quer que faça com os equipamentos quando eles são desligados pela queda de energia. Então hoje o comando ele simplesmente desliga
E aí pronto. tem que esperar, conectar e tudo, depois se eu precisar eu peço para ligar. Mas aquele dia até o aspirador de pó robô saiu pela casa, assim, Imagina gente, aquele barulho, aquela coisa, né? Imagina você de noite acordando nessa situação. Eu vou chamar os nossos comerciais. A gente beber um copo d'água, pra gente rir um bocado. Gente, que situação, que susto. Eu espero vocês na volta. Acompanhe a gente. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Oi pessoal, chefe Cássio Prados, fico muito feliz pelo primeiro programa, comentários, o pessoal gostou e claro, começa a nova fase, que é a fase da competição. Ranking do Sabor, são 4 chefes extremamente especializados que vão competir entre eles, fazendo um único prato e claro, sempre com os jurados, convidados especiais e, claro, o oferecimento maior, que é da Marucci Molhos. Não perca, quarta-feira, às 14 horas, Sabor em Foco. Programa incrível que já vai revolucionar a gastronomia no Brasil. Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Beijão! Estamos de volta agora desse papo delicioso com o Bruno Martinez, que fala sobre tecnologia de forma descomplicada. A gente já riu um bocado das cagadas históricas memoráveis que ele trouxe, que são incríveis. E agora ele trouxe algumas curiosidades que é no bloco de fotos históricas. Bruninho, você me mandou umas fotos que eu tô muito curioso para saber. Primeiro foi uma foto de você com o seu primeiro computador, como é que foi, quantos anos você tinha? Isso mesmo, esse computador eu tinha 12 anos de idade e é muito engraçado que hoje em dia o conceito do que é um computador na sua casa mudou completamente, né? Basicamente você vai ter um notebook com uma tela todo fino, tudo bonitinho, conectado na internet, né? Antigamente eu tinha aquele gabinete enorme, a gente chamava de 386, porque era o nome de um processador que estava dentro dele, né? Que era aquela caixa, né? Caixa bege enorme, assim. Né? Eu lembro. Tinha um monitor turbo, né? Acho que tem gente que não vai nem mais saber o que é um monitor turbo. Né? Sim. Ele é pequeno, né? Muito que não era aquele fino, era aquele grande. Lá fundo, né? E ainda coisas bem antigas, assim, o mouse com fio, com a bolinha dentro do mouse, que você tinha que ficar limpando, tirando a bolinha e limpando os sensores dentro dele para fazer o negócio tinha cachorro em casa, e aí os pelos da minha cachorra iam pra bolinha. Exato, era a coisa mais nojenta. Eu pegava a cotonete, ficava tirando aquele negócio para funcionar. E claro, né, você ligava o computador, era um monte de barulho, dá uns 5 minutos aí, ele ia carregando, montando, né, e até funcionar. Tinha, eu não lembro qual, era acho que é o Windows 3.1, ou seja, era na época em que a gente estava saindo dos comandos de texto de computador que você digitava, né, porque ainda existia. Que era o DOS, não era uma coisa assim? DOS, ele também estava lá, né, tinha DOS, e o Windows 3.1 era a primeira vez que tinha uma interface, essa coisa de ícone, né, era uma novidade, assim, engraçado pensar isso hoje em dia, né, área de trabalho, pasta de arquivo, isso não existia antes. Eu peguei, então fui meio que aprendendo a usar isso e montar
montar e montei esse primeiro computador, inclusive assim com CD-ROM. Para poder usar os programas eu tinha que sair uma caixa, eu abria essa caixa, colocava um CD, né, colocava dentro dele. Então tinha disquete, né? Esse computador você dividia com seu irmão? Isso, esse computador eu dividia com meu irmão também, né? Então ele era bem legal, dava pra gente fazer joguinhos, dava pra você trabalhar, né? Trabalhar não, eu era criança, mas a gente ficava editando texto, brincando, eu ficava brincando. Olha, a diversão para mim e pro meu irmão era abrir o Paint desse Windows, que é aquele programa de desenho, e dar o zoom no máximo do Paint, porque daí a imagem fica toda quadriculada, assim. Aí a gente ficava pintando pontinho por pontinho para montar uma cena, por exemplo. Era como se fosse uma obra de arte, assim, né, de criança, assim. Só que a gente fazia no Paint. Que legal. O seu irmão é curioso igual você, ou não? Muito. O meu irmão, inclusive, ele é engenheiro e ele seguiu, assim, para esse aspecto e ele gosta bastante. Ele é do tipo de pessoa que, por exemplo, ele montou a própria impressora 3D na casa dele. Nossa! Ele falou que ele foi comprando, pegando tutoriais, aí ele comprava peças, aí com as peças ele conseguia fazer uma versão pequena, que deixava a impressora funcionar para criar as próprias peças para fazer a versão grande, e aí ele montava dela e depois ele... Que incrível! Uma vez ele chegou até a fazer, assim... uma foto de família, na verdade, com todo mundo, meu pai, minha mãe, eu, ele e o filho dele, né, todos em estátuas tridimensionais. Que legal, assim, que legal. Eu quero ver foto disso depois, tá? Vídeo, foto, me manda. Sim, tô curioso. Posta no seu arroba, no seu Instagram, para depois a galera também ver. Ah, com certeza. Tem uma outra coisa aqui que você mandou que eu queria que você me explicasse, porque eu achei muito engraçado. Você já foi ator? Sim, olha, a mania de testar coisas. Eu não sabia, eu não tinha ideia disso. Então imagina, eu morava em Curitiba ainda, né? Eu saí de Londrina, fui fazer faculdade em Curitiba, e aí eu recebi um convite, né, de um pessoal daqui de São Paulo, que acompanhava meu Fotolog. Você lembra de Fotolog? Sim, né? sim. Então eu tinha um Fotolog, que era assim, o pré-Instagram, né? Quando as pessoas postavam as fotos nesse site e a gente era como se fosse uma comunidadezinha e você participava. Então eu recebi esse convite e falei, olha, por que não, né? Fiquei curioso. Engraçado que eu sou super tímido, né? Mas falei, vamos lá, gravando, aprendendo essas coisas, né? Aí eu comecei a participar. E a ideia era fazer uma turma de Barrados no Baile, né? Não sei se alguém vai lembrar disso. É um seriado antigo. Mas era uma turma de amigos, ou um Friends, assim, só que com pessoas de São Paulo. E aí eu fui convidado porque eu era justamente o cara do interior, que falava porta torta, né? E que era como se fosse o geek da turma também, né? Então eles gostaram já do meu perfil pessoal, meu estilo pessoal, e falaram, olha, se você usar isso como um personagem, eles criaram um personagem chamado Caio Prado, né? E aí você vai usando isso, a gente vai te ensinando, né, como participar, como fazer isso, e a gente vai criar como se fosse uma personalidade. E a ideia no começo era bem interessante, viu? Porque antes, quando a gente estava começando a ter perfil social, né, o perfil no Orkut, perfil no Facebook, eles pensaram que os personagens iam ter perfis, né, eles iam conversar com as pessoas reais, e eles iam participar de situações, eventos e coisas que acontecem na vida real para misturar realidade e ficção. Legal. Uma pena que não deu certo. Assim, Quanto tempo de projeto que teve? Olha, foram uns 2 anos tentando. Nossa. Ainda, mas o projeto não chegou nem no piloto. Eu acho que, jura? Foram tantos entraves, foi mais uma diversão de gravação. Foi um período, verdade, foi um período muito legal de conhecer uma galera totalmente diferente, assim, né? Cada um tinha um estilo, acho que para combinar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes de São Paulo, que para mim foi um período super divertido. No final eu tenho só alguns takes, algumas gravações assim, mas não saiu um episódio. Será que você ia virar um galã de novela, gente? Ah, não sei, eu já fico até vermelho só de pensar. Na nossa conversa, você falou de um aparelho celular antigo, um dos primeiros que você usava para acessar a internet, aqueles bem antigos. Isso. E você trouxe esse aparelho. Mostra pra gente. Claro. E você tem uma história muito legal dele, né? Sim, esse aqui, Nokia N95. Olha, o que era, na minha opinião, o primeiro smartphone do mundo, né? Ele era o primeiro que tinha a conexão com a internet, que você tinha uma ideia de usar ele como sistema de entretenimento, tanto que ele vira para um lado para te mostrar quais são os botões de play, pause, né, para você assistir alguma coisa nele. Ele tinha a câmera para videoconferência.
Né? Que legal. A Apple fala que inventou a videoconferência, mas não foi a Nokia antes. Ela não funcionava direito, mas existia, assim, né? E aí o que aconteceu? Como esse era um celular conectado com a internet, eu usava ele no dia a dia mesmo, na época eu já estava na faculdade. Tá bom. Fazendo direito. Fazendo direito. Então eu usava ele no dia a dia, e aí eu cheguei assim, um ano começou, acho que era o 3º ano de faculdade, e aí um professor chegou e deu aquela aula inicial e falou, olha, eu costumo dar aqui uma pergunta inicial bem difícil, né? E o aluno que conseguir me responder isso até a aula que vem vai ganhar já 10 na primeira prova, né? Aí eu lá, né? A internet mal funciona nesse aparelho, mas eu consegui fazer ela funcionar. Pesquisei, descobri e parei metade da aula e falei, professor, a resposta era tal, né? Aí o professor, em vez de ficar impressionado, ele ficou bravo, você acredita? Falou, não vale isso, sacanagem, né? Eu falei, não, mas... Né? Eu tenho a resposta? Eu tenho a resposta aqui. Infelizmente não valeu, tiveram que cancelar aí. Mas foi algo que eu fui aprendendo. Engraçado que, olha, na minha época de faculdade, eu já estou entregando a idade, né? Eu comecei escrevendo em papel ao maço os trabalhos. Depois a gente passou para os primeiros computadores, mas mesmo sendo faculdade de Direito, tinha aula de informática, porque as pessoas ainda estavam aprendendo, assim. E aí eu fui meio que adaptando, porque eu estava numa época pré-notebook, né? Então eu já cheguei a ter Palm Top, não sei se você lembra, aqueles aparelhos que tinham umas para telas. trabalhar. Eu pegava o Palm Top e colocava um tecladinho nele e digitava as aulas assim. Então legal. Hoje em dia eu penso, eu queria muito ser o aluno que já estava desde o colégio lá com seu notebookzinho trabalhando e organizando. Porque hoje em dia é tão mais legal. Que legal. Não, curiosidade maravilhosa. E eu até, aproveitando esses gadgets, eu trouxe umas outras coisas interessantes. Jura? Quer dar uma olhada? Isso é super novidade, quero. O que você trouxe? Sim. Não, e é muito legal, porque eles sempre têm algo novo que eu não conheço, que eu ainda não vi. Eu adoro ir na casa dele para ver essas coisas. O que você trouxe pra gente? Eu sempre fico testando. O primeiro é a minha paixão atual, que é o tal do smartphone dobrável. Né? Que legal. Isso aqui, ele é muito legal porque você tem como se fosse um smartphone que você usa no dia a dia, mas a hora que você está sentado lá no Uber, ou você precisa trabalhar mesmo, quer fazer uma coletiva de imprensa, que nem eu faço, você tem um tablet, né? Uma tela maior, você pode ler melhor nele. Gente, deixa eu ver isso. Então, olha, e ele é do tamanho do celular tradicional. É impressionante como isso ficou pequeno hoje em dia, Nossa! Né? É muito legal. E olha, você não sente a divisória praticamente. A dobra da tela, né? É muito, muito, muito discreto. Gente, olha o tamanho dessa tela. Parece um tablet. Exatamente. Essa é a ideia que eu acho bem interessante. Nossa! É um tablet que ele surge na hora que você precisa. Vamos ver como é que é no bolso. Pra ver se incomoda. Você vai ver, que delícia! Não. Ele tem a mesma espessura do celular tradicional. Sim, o meu é o grandão. O meu é um grande de uma marca X. E ele aqui é menor do que o meu grandão. Exatamente. Então ele tem a mesma espessura quase. 3 câmeras. Gente. Hoje em dia eu amei, assim. De presente? Obrigado. Aí, conectado com ele, tem uma novidade que eu participei num evento lá em Paris, durante as Olimpíadas. Tá bom. Que a empresa lançou, né, o anel inteligente. Olha! Eu não tinha reparado que você está usando anel inteligente. Dá uma olhada nele. Eu tô adorando. Ele é muito interessante porque ele consegue... Ele funciona como um complemento do celular e do relógio. Olha, que legal! Para você usar e registrar, principalmente, medições de saúde. O que é medição de saúde? Imagina assim, eu, por exemplo, eu tenho apneia do sono, que é uma condição que você às vezes para de respirar ao longo da noite. Então é muito importante ficar acompanhando isso. Esse anel, ele consegue acompanhar o seu sono e todo dia ele te dá uma métrica no dia seguinte para dizer como é que foi. Tipo, você dormiu de sono como pesado. Se fosse um resultado. Exato. Você teve sono leve, ou não, você teve uma situação de apneia do sono. E aí eu consigo saber ao longo de um estudo contínuo disso, como é que está sendo, se eu estou dormindo bem de fato ou não. Que legal. Porque às vezes a gente acha que vai dormir, mas você não sabe quantas horas você de fato dormiu, né? Você fica pensando lá, ou acorda várias vezes, quer ir no banheiro, sei lá. Esse relógio, ele te diz, olha, você dormiu de fato, das 7 horas que você dormiu à noite, 3 horas, ou 5 horas. Então é super prático, né? Que legal, saber, assim. Adorei isso. Ele é muito interessante por isso, dura uns 7 dias, assim, até você precisar carregar.
né? Eu uso o relógio, mas é incômodo. Eu durmo com ele, exatamente. mas é incômodo. Eu também prefiro deixar o relógio de lado nesse momento e usar, né? Não, com certeza. O anel é muito legal. E tem uma outra aqui que eu trouxe, que essa aqui é a novidade. Quantas coisas você trouxe mais? Só para eu saber, só para me preparar? Tem mais essa. Isso aqui é um fone de ouvido que a gente já sabe, né? O uso tradicional, ele tem cancelamento de ruído, funciona legal. Mas o que eu mais achei impressionante dele é que ele funciona como tradutor em tempo real. Mentira. Imagina usar isso aqui em viagem. Você coloca os fones, né? E aí você escolhe o idioma que ele precisa traduzir. Aí você está nos Estados Unidos, por exemplo, estou na Disney. Eu quero que a pessoa me pergunte, né? Eu quero perguntar para a pessoa alguma coisa. Tem uma conversa. O fone traduz, né? Eu posso ouvir uma palestra, o fone vai traduzindo ela para mim. E o celular, inclusive, eu consigo assim, colocar ele com a mesma voz, né, e o idioma que eu preciso, e aí eu posso falar em português e ele traduz para a pessoa em inglês. Que legal. Né, e a pessoa fala em inglês e traduz para mim em português. Que legal. Ou seja, eu já fiz um teste, posso no Japão ligar para alguém, pedir uma pizza em japonês, né? Eu falando português, mas na verdade ele fala em japonês e a pessoa vai me entender. Não, eu já vou... Isso é uma das maravilhas de hoje em dia. Eu né? amei, eu já vou chamar o comercial agora, porque eu quero testar durante o comercial, pegar um filme no meu celular para já colocar, eu quero testar. Amigo, assim, você me surpreende. Você totalmente me surpreende. Eu vou chamar de novo os comerciais pra gente beber uma água, pra eu testar esse fone de ouvido e depois eu conto pra vocês como é que foi a experiência. Aguardo vocês na volta. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero. Eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta nessa conversa deliciosa com o Bruninho, que traz muita curiosidade, trouxe esses aparelhos todos para a gente testar. Testei durante a propaganda e realmente é maravilhoso o fone de ouvido. Tô tentando convencer ele para ver se ele me dá o fone de ouvido. Vou ser legal com ele, o fone de ouvido e o celular. O anel, como eu tenho um relógio que já funciona, eu vou deixar você com o anel. Tá bom, vou pensar. Até no final do programa, quem sabe eu consigo, né? Bruninho, na última fase agora do nosso bate-papo, eu queria falar sobre o futuro.
Porque nós falamos das cagadas históricas, cagadas memoráveis, fotos históricas e o futuro. Como é que você vê o futuro? Você se vê jornalista? Como é que você acha que a tecnologia como é que chama a nova tecnologia que responde tudo agora? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Como é que eu esqueço esse nome? Como é que você acha que a inteligência artificial te atrapalha, te ajuda? Então, olha, a inteligência artificial, essa é a novidade do momento, tá todo mundo querendo saber, e ela é um guarda-chuva para N coisas assim, né? Então tudo, desde o teu celular que pensa em como melhorar a tua foto, para você tirar uma foto, desde da tradução, que algo interpreta línguas e traduz para você com uma voz específica, né? Até exame médico em que o radiologista agora tem um assessor que diz para ele o que está acontecendo aqui no exame, de acordo com toda a literatura médica, né? Então é bem interessante, e no ramo de produção de conteúdo de jornalismo, ele tem lados bons e lados positivos e lados negativos. Eu acho que como todo mundo que trabalha com tecnologia, eu sou tanto o cara que traz as boas novidades, quanto o arauto do apocalipse, né? Então, a gente diz, tá acontecendo isso, pode ir pro lado bom ou pode ir pro lado ruim, né? Eu sempre tento abraçar essas coisas, entendendo quais são os benefícios. Então, para mim, inteligência artificial é muito legal, porque ela acelera o processo, né? Você tem um serviço que te ajuda a fazer buscas e informações melhores, né? Identificar fontes, comparar coisas. Eu posso criar imagens para os textos que eu estou escrevendo, para deixar a ilustração mais legal, contar uma história mais completa, uma coisa mais visual, mais bonita, né? Hoje em dia eu posso fazer edição de foto, edição de vídeo até, né? De uma forma tão interessante e prática, que tem coisas que eu consigo fazer sozinho, eu não preciso chamar um editor para me ajudar, né? Às vezes antes eu precisava sempre... Isso, né, pensando em prazo, em tempo, eu precisava reservar um editor, organizar isso, chamar não sei o que, fazer tal coisa. E às vezes todo esse processo mata um pouco a criatividade, né? Ainda mais em jornalismo, né? Você tem que fazer rápido, você tem que ser o primeiro a falar de alguma coisa. Então hoje em dia eu posso dividir esse trabalho. Então às vezes eu quero editar alguma coisa, criar uma imagem, eu posso pegar, sei lá, um anel que eu estou querendo te fotografar, eu tiro uma foto dele, aí eu peço no Photoshop para... remover o fundo da minha mesa e colocar um fundo de alguma outra coisa, né? De uma academia para mostrar um cenário de exercício. Legal. Eu não preciso mais aprender os detalhes da edição. Eu posso escrever, remova o fundo de casa e coloque o fundo da academia. É impressionante isso hoje em dia. Facilita muito o dia a dia. Até assusta um pouco, né? Então, e no sentido de assustar, essa é uma tecnologia que ela não só pode ser o seu auxiliar de um lado, como ela pode até te substituir, né? Onde que está eu, como jornalista, como especialista de tecnologia, daqui a alguns anos, até que ponto eu vou ser útil, até que ponto uma inteligência artificial pode fazer o meu trabalho para mim? Então eu acho que todo mundo que está com esse temor assim, tem que tentar entender que a única coisa que vocês podem saber agora é que você tem que se atualizar também. Se o software atualiza, o ser humano tem que atualizar também. Então você tem que entender como que você se encaixa nesse meio, como que você cresce junto com a inteligência artificial para ela se tornar sua aliada e não seu concorrente, né? E aí você vai entendendo como trabalhar, você vai ser o gestor da inteligência artificial, o cara que vai coordenar. Vamos falar de casos práticos. Por exemplo, você está com um conteúdo e você precisa pesquisar mais sobre esse conteúdo. Você precisa saber mais fonte, origem, você precisa saber mais sobre detalhes que não estão facilmente pesquisáveis. Você pode abrir ali um ChatGPT, esqueci como é que chama, o Gemini da Google. Você pode abrir e fazer a pergunta, por favor, me trazer esta informação sobre este produto. É assim que funciona? Isso, exatamente. Eu posso, por exemplo, a gente estava produzindo uma matéria sobre acidentes aéreos com base no acidente da Passaredo que aconteceu meses atrás, né? Tá bom. Antigamente, a gente tinha que caçar isso nas pesquisas do Google para achar cada item e você vai chegar até lá, mas vai demorar mais, assim, né? Hoje em dia não. Hoje em dia eu posso falar assim, me liste ChatGPT, me liste os 50 maiores acidentes aéreos da história, né? Desses 50 maiores, quais são os mais relevantes que aconteceram no Brasil, né? Aí, claro,
o ChatGPT vai trazer essa informação, você pode listar, né? Me dá data, me dá o acontecimento, o que foi comentado na hora, onde aconteceu, foto, né? Ele te manda um relatório com foto, com link de vídeo, essas coisas. Então isso já, assim, ele acelera o meu processo de investigação jornalística de uma forma impressionante. O único percalço ainda é que a inteligência artificial, ela fala tão bem algo certo, como ela fala tão bem algo totalmente errado. Então, ela pode ter falado de uma forma linda, mas você tem que ir lá, pegar essa informação e pesquisar. Para saber se é verdade, verdadeira. Exato. Então, assim, esse acidente aconteceu em tal data, o nome do acidente foi dado esse, a foto é essa, eu tenho que ir lá pesquisar tudo isso e checar. Será que ele lembrou de todos os acidentes? Também tem que ir lá pesquisar e checar. Então, assim, você ainda depende muito de investigar tudo. E acho que é muito importante a gente desenvolver essa noção de qualquer forma, né? Acho que isso Sim. não é só um dever do jornalista. Eu acho que todo mundo tem que saber investigar a fonte, né? Você não pode acreditar naquela notícia só porque chegou até mas sabe você. Que é engraçado? Né? Eu converso muito com os meus pais, com os meus irmãos, sobre que fonte é essa? De onde você leu isso? Ou de onde você escutou isso? Eu falo muito isso com eles, porque a gente acaba trocando bastante, amor de família, e aí eles me trazem informação, eu falo assim, de onde veio? E eu também, quando eu pego uma informação, quando eu leio alguma coisa, eu quero saber de onde veio, se veio de um jornalista bacana, que é uma pessoa que tem um nome, que tem um reconhecimento, Exato. Ou se foi alguma coisa aleatória. Exato. Eu acho que cada informação... Tem muita fake news no mercado. Eu também faço a mesma coisa. Na minha família, a minha frase é, cadê o link? Cadê o link disso? Né? Não manda print não manda uma informação... Me manda o link. E eu costumo dizer que a gente tem que valorar a mesma notícia. Você tem que... Imagina que é uma nota, você vai dar de 1 a 10 para essa notícia. Tem informação... que basta você ir atrás dessa fonte, você comparar ela com outras, que ela vai parecer totalmente sem sentido. Tem outras que são mais... E é tão importante isso, né? Tem outras que você consegue embasar, e você vai começando a entender, olha, esses lugares onde eu estou pesquisando aqui, esse aqui eu estou notando que ele tem sempre um trabalho de pesquisa muito aprimorado, então eu vou confiar mais nele. Ele pode errar? Pode, mas eu vou confiar mais. Já esse aqui, qualquer manchete, qualquer notícia sensacionalista ele solta. Então eu vou ficar meio de olho. Tem um monte de erro de português, a pessoa não faz... eu costumo procurar assim, fonte da fonte. Porque ninguém escreve nada hoje em dia sem ter embasamento, né? Assim, sim. Ninguém que se importe com a qualidade da informação. Então, o que você tem que saber, se você quiser assim, fazer o processo de investigação do jornalista ou do produtor de conteúdo que fez esse conteúdo, você tem que ter onde chegar, né? Então, você tem que achar até as fontes originais da informação. Legal. Eu queria que você me falasse o que você não faria no futuro. O que dentro de todos os seus projetos, de tudo que você faz na frente, o que você fala assim, Henrique, isso eu não quero fazer no futuro? Olha, o que eu adoraria é quando chegarem os tais dos agentes de inteligência artificial, né, que são assim... formas como se fosse um sistema de inteligência artificial que ele funciona como uma pessoa te ajudando mesmo. E aí ele faz o trabalho por você, organiza algumas coisas por você, ele aprende a usar um celular por você, aprende a usar o seu computador, Legal. Aprende, a manusear sistemas e serviços. Quando isso ficar legal, o que eu vou deixar de fazer é a parte administrativa de produção de conteúdo e administração de portal de notícias. Né? Porque eu sou muito mais assim, eu sou curioso, que eu quero aprender e eu quero escrever sobre informação. Eu sempre fui meio professor, eu brinco com os amigos que eu sou meio tutorialista, né? A pessoa me pergunta, eu começo a responder como se estivesse dando passo a passo para a pessoa já. Então eu queria fazer isso, eu queria gravar mais vídeo, eu queria fazer mais tutorial, participar mais de evento, ter essa parte que é a parte mais legal, né? De estar em contato com os produtos e aprender. A parte burocrática, administrar a empresa, cuidar, pagar conta, pagar aluguel, organizar contrato, todas essas coisas que hoje em dia eu meio que tento fazer tudo em assim, né? Eu acho que eu passaria isso para as inteligências artificiais assim com a maior felicidade. Eu acho que não só você, muita gente que está ali nos assistindo, que com certeza está tentando se inspirar também para montar um negócio próprio. Eu já tenho um negócio próprio e sofro com isso. Eu também tenho o meu negócio próprio que está crescendo, está pequenininho ainda, e eu sofro também com o lado administrativo. Ver contrato, ver banco, pagar conta, mas é uma realidade na nossa vida, né? Exatamente, a gente ainda tem que fazer, né? E para o nosso futuro como sucesso de empresa, empreender, seja pequenininho, seja empresa grande, seja empresa pequena, seja o eu dono, eu funcionário, eu tudo, tem que tomar conta disso daí, porque é importante e é vital.
Exatamente. Para finalizar nossa conversa, eu tô amando essa conversa com você. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais vezes. Já vou falar com a minha diretora ali, falar assim, gente, vamos chamar ele mais vezes, por favor. Mas aí você vai ter que trazer mais conteúdo de coisas que eu não conheço, tá? Sim, olha, tecnologia e presente é fácil, né? Tecnologia é muito fácil, né? Tem toda semana, tem novidade. Isso é muito legal. Eu queria que você deixasse um último recado para a audiência, falando sobre curiosidade. Olha para sua câmera, dá um recado para essa turma sobre o quanto que a curiosidade construiu e pautou a sua vida para se chegar onde você chegou. Olha, acho que exatamente. Eu comecei uma pessoa muito tímida. Né? Então eu sempre tinha medo de aparecer nas coisas. Eu era aquele aluno que tirava, né, sempre se preocupava em tirar as melhores notas, mas o professor passava o ano e ele não sabia quem eu era. Né? Porque eu sempre tinha essa vergonha. Mas eu fui tentando, descobrindo, tendo curiosidade. Então, eu acho que isso foi me forçando a expandir o mundo. Né? Quanto mais a gente procura, quanto mais a gente vai atrás dessas coisas, eu acho que mais você começa a crescer. Né? A gente não tem que esperar que você tem que conseguir um professor para te dar uma aula de alguma coisa, ou chamar um técnico porque você tem medo de mexer no teu liquidificador. Né? Se você bota a cara para fazer essas coisas, você vai aprender, né? Claro que você vai ter problemas também, mas você vai aprender. Eu acho que eu entrei na produção de conteúdo, eu não sou jornalista de informação, eu sou advogado, né? Mas eu entrei na produção de conteúdo, eu entrei nesse meio que tateando mesmo. Então acho que o maior conselho que eu diria é assim, não se preocupe que você vai começar fazendo errado no começo, mas você vai melhorando a cada dia. Eu costumo brincar, né? Falo, gente, não procurem os meus textos de 2008, 2009, por aí, quando eu comecei a escrever. Embora eu já estivesse no final da faculdade. Eu morro de vergonha. Hoje em dia eu tenho um processo muito mais aprimorado, a gente cria métodos, a gente aprende a investigar, aprende a discernir, aprende a até perceber quando alguém está tentando te passar uma informação errada, um marketing, ou enganar. Então, o jornalista de tecnologia acaba, né, eu assim, sinto que hoje em dia eu sou muito mais completo por causa disso. Né? E eu tô aqui, não tenho a menor vergonha hoje de aparecer numa câmera, de conversar com alguém em vídeo, sendo que antigamente eu no máximo mostrava a minha mão, de tão envergonhado que eu era. Então assim, era muito difícil? Não era questão de botar a cara a tapa, de aprender e de saber assim, que vai sair errado hoje, o próximo vai ser um pouquinho melhor. O próximo vai ser um pouquinho melhor e cada vez vai ser melhor. Quando você olhar daqui 10 anos, você vai falar, nossa, que evolução que foi, né? Que legal. A dica dele é muito interessante, de dar esse passo, buscando curiosidade, descobrindo coisas que você gosta de fazer e ir. Para finalizar, Bruninho, primeiro, muito obrigado por estar aqui. É um prazer. É muito gostoso dividir esse programa com pessoas que eu admiro, que eu gosto. E eu queria que você desse seus contatos, seu @, Instagram, seu site. Com certeza. O site, né, é o showmetech.com.br. O meu perfil de Instagram, né, é showmetech.bru. O Instagram do Showmetech mesmo é @showmetech. Né? Todas as nossas as redes são Showmetech, né? Twitter, X, na verdade, né? TikTok, YouTube, o canal do YouTube é youtube.com/showmetech. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, quem quiser aprender sobre tecnologia, pesquisar sobre o tutorial, encontrar guias de compras de produtos, aproveitar que está chegando a Black Friday. Opa! Né? Então, pesquisar o que vale a pena comprar, quais são os preços e tudo. A gente faz todo esse trabalho, tem uma equipe super legal que trabalha lá com isso. A gente fica dedicado mesmo com amor para montar essas informações. E também, se vocês me acharem lá, mandem perguntas que eu adoro também. Tem muita pergunta de leitor que vira a matéria do site, porque a gente também ensina para todos. E eu sei que acontece mesmo porque ele me conta. E eu vejo algumas matérias que é isso mesmo. Exatamente. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Embaixo passou todos os seus sites também, vai todo mundo ver nas telas. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado por estar aqui, tá? Obrigado, Henrique. É um prazer, viu? Muito obrigado por essa conversa. Valeu, um abraço. Agora somos nós, eu e você. Olha só, chega no final de mais um programa, mas antes de tudo, quero deixar um pensamento aqui para você. Sabe a curiosidade que a gente ficou falando aqui? É a chave para a gente crescer e realizar. É ela que nos faz sair da rotina, ver o novo, enxergar o que está ao nosso redor, os novos olhares, novos caminhos e sempre nos perguntar: o que mais eu posso aprender?
Onde mais eu posso chegar? Ter curiosidade não é ter medo, é se jogar no desconhecido. Nossa, é tão importante isso. É olhar para frente e dizer, vem coisa boa por aí, faz pensamento positivo, afinal a vida fica muito mais interessante quando a gente está aberto para novas possibilidades. Eu instigo a vocês a abrirem esse olhar. Novas histórias, novas conquistas. Então, bora manter essa faísca, esse foguinho aceito. Seja curioso, experimente, questione. Vai lá fazer acontecer, dê o primeiro passo. A gente só descobre que pode algo quando a gente se permite explorar e errar, recomeçar. Olha o caso do Bruninho. Ele teve curiosidade, ele foi buscar, ele trouxe pra gente essas experiências. E claro, a gente tem que rir muito, porque com certeza, se a gente tá experimentando coisa nova, a gente vai errar, a gente não vai ser bom e vamos tirar sarro da nossa cara mesmo. Assim, eu agradeço muito vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Obrigado por embarcar em mais um episódio do Vai com Garra, de nos escutar, acreditar que a gente está entregando um conteúdo bacana, que te incentive. E fica um convite para a próxima semana vir cá assistir mais a gente, que a gente tem um monte de conteúdo legal, um monte de convidado legal vindo, é no mesmo horário, com as histórias inspiradoras. Até lá e lembre-se, vai com garra, vai com curiosidade, vai com tudo, faz acontecer. Até a próxima.